Mas vamos começar, pessoal, pelo Alfredo Bozzi, porque o Alfredo Bozzi escreveu sobre Lima Barreto, escreveu especificamente sobre o Recordações, o escrivão Isaías Caminha. Na verdade, ele é um filósofo, era, né, filósofo, sociólogo, eu acho também, que usou bastante a literatura para escrever e pensar a partir da literatura. O Alfredo Bozzi, que faleceu recentemente, acho que, se não me engano, de Covid até. Ele era professor da USP e no início da carreira dele como professor em São Paulo, ele foi fazer um trabalho meio que voluntário com representantes, assim, sindicalistas, dando aula à noite. Um pessoal que era do ABC paulista ali, daquela região que tem muita fábrica, e era um pessoal assim de sindicato, trabalhadores, que se reuniam à noite numa espécie de EJA, né, que a gente tem hoje, mas isso lá nas décadas de 70, 80, 70, acho, durante a ditadura militar. E ele foi participar como professor voluntário, o pessoal se reunia para estudar, né, para adquirir mais conhecimento, muitos deles emigrantes nordestinos que tinham ido ali para o ABC trabalhar, só que vêm, né, para o Sudeste, para o Sul, em busca de melhores condições. E aí eles estudavam juntos e também pensavam propostas para melhorias das suas condições de trabalho naquelas fábricas, naquele momento de ditadura, de questões sociais, assim, e questões trabalhistas. Então era um movimento sindical mesmo, um movimento de cunho, a gente pode dizer, político, do ponto de vista da organização social. E aí o Alfredo Bozzi também, em início de carreira como professor universitário, começou a pensar como ele poderia ajudar essas pessoas e quais eram as dificuldades, quais eram as demandas daquele público, né, que não era o mesmo público da USP, obviamente, de alunos. E aí Alfredo Bozzi percebe que essas pessoas têm muita vontade de aprender, muita gana de aprender, vontade de falar, de colocar para os empregadores e para os agentes políticos quais são as suas necessidades de melhoria no ambiente de trabalho, no ambiente de moradia, né? Eles se mudam para o ABC, mas que eles têm um certo receio da linguagem, sabe, dos textos escritos, porque como eles eram pessoas com uma escolaridade menor, eles tinham esse olhar para os textos oficiais, assim, para os livros, como algo que poderia ser usado para enganá-los, para ludibriá-los, como nos contratos, assim, de trabalho. Então, eles viam os textos com algum receio como algo que eles poderiam acessar, mas que poderiam não entender totalmente. Era com certo medo, sabe, de ser passados para trás. E aí, Alfredo Bozzi começa a levar textos para eles, para desenvolver um pensamento crítico e também para ajudar esse pessoal a ter argumentos, ou seja, para desenvolver repertório, né, nas suas falas e nas suas demandas. E para isso ele começa a levar textos também literários, não só textos críticos, né, e notícias. Bozzi começa a trabalhar muito com textos literários. Leva, por exemplo, para eles Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que também fala de emigrantes nordestinos em busca de vida melhor, né, em busca de melhores condições de vida. E com isso esse pessoal vai desenvolvendo, então, repertório, argumento, e vai ganhando confiança em relação à leitura e em relação aos textos oficiais. Então, eu fiz um resuminho aqui desses capítulos do Bozzi. Então, Bozzi viveu entre 1936 e 2021. Ele era historiador da literatura brasileira, mas escreveu sobre autores da literatura também de outros países. Tem um texto dele que eu li sobre Pirandello, que é um autor italiano, enfim, crítico literário. Foi membro da Academia Brasileira de Letras também, como a Lília, desde 2003. Ele primava, então, por uma educação humanista e politizada. E isso
essa educação politizada e também humanista são fundamentais quando a gente está falando de crítica social a partir da literatura. Acho que é bem essa a ideia que a gente deve ter em mente, assim, fazer uma leitura politizada do ponto de vista de política como organização social. Eu coloquei ali o nome da professora Ecléa Bose. Eu gosto de falar nela quando a gente fala do Alfredo Bose, porque o nome dele já é muito conhecido. Né? Quem vai ler crítica literária sempre acaba esbarrando, principalmente crítica literária brasileira, acaba esbarrando nesse nome. Mas é o professor Alfredo Bose, que foi muito bacana, escreveu textos que nos ajudam muito a pensar a literatura, mas é aquela história de por trás é um grande homem, tinha uma grande mulher, e a Ecléa Bose, esposa dele, também escreveu textos que nos ajudam, principalmente para quem vai pesquisar a questão da memória. Eu usei ela na tese. Ela também era professora, escritora e psicóloga. Ela faleceu, acho que em 2017, um pouquinho antes dele. Então, lá do texto do Bose, ou do capítulo do Bose, que é a escrita e os excluídos, é bem essa parte que ele fala e explica dessa experiência dele lá com esse pessoal do ABC paulista. Nesse capítulo, ele comenta que existem duas maneiras de que as pessoas, que seriam os excluídos sociais, os marginalizados, se vejam na literatura, ou se coloquem na literatura. Então, uma forma é quando escritores, consagrados já ou não, mas escrevem sobre excluídos, e aí colocam ou criam excluídos como personagens, que é ali o número 1, ver o excluído social como objeto da escrita. Quando os historiadores também, não só os escritores de literatura, mas quando os historiadores escrevem sobre quem está marginalizado. E uma segunda forma dos excluídos estarem na literatura é quando eles são sujeitos do processo simbólico, ou seja, quando os excluídos são escritores, são agentes da literatura. Então, sobre a primeira forma, né, sobre esse primeiro processo, como ver o excluído social como objeto da escrita. Pesquisas, aí ele cita pesquisas como o pobre ou marginalizado aparece nas artes. E aí ele dá alguns exemplos, né, de como escritores já incluíram esses grupos marginalizados ou empobrecidos sociais na literatura. Como que o pobre figura ou aparece, por exemplo, em romances a partir do... E aí ele pega por estéticas, né, estéticas literárias. No naturalismo, a gente pode citar como exemplo, ele cita como exemplo, como é que o pobre aparece em O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Como que o pobre aparece em narrativas durante o romantismo, durante o realismo. Ele cita também o Simões Lopes Neto, que a gente viu na aula passada, um conto, escritor aqui de Pelotas. O pobre em narrativa com simpatia pela cultura popular, dentro de uma literatura de regionalismo. Aí ele cita do modernismo, ele cita Monteiro Lobato, o pobre estigmatizado, Jeca. E no item 2, lá que ele vai citar depois o autor que a gente vai ver hoje, o Lima Barreto. Mas também como um pobre estigmatizado, o Lima Barreto vai se colocar, né? Porque o Lima Barreto, ele era um escritor marginalizado por alguns motivos, porque ele era preto, porque ele era pobre. Sobre o Lima Barreto, aqui um fragmento, então, desse capítulo do Bose. Ele vai dizer que o marginal de Lima Barreto não é o mesmo marginal dos naturalistas. E aqui marginal, a palavra marginal, pessoal, no sentido de excluído, de apartado. Não marginal no sentido de delinquente, tá? Então, que o marginal de Lima Barreto não é o mesmo dos naturalistas. Porque o marginal dos naturalistas, para Bose, é uma criatura que está sempre à beira do patológico, do doentio. Para Lima Barreto, o marginal tem
aspecto de intelectual, alcança essa esfera do intelectual, mas é um intelectual mulato, e, portanto, humilhado e ofendido. E do seu ressentimento impotente nasce a potência da sua crítica social e política. Esse parágrafo me parece que Bose está falando bem especificamente sobre o marginal em Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Aqui eu coloquei para a gente lembrar de como Aloysio Azevedo fala do pobre em O Cortiço. Na verdade, todas as personagens, basicamente, quase todas as personagens ali de O Cortiço, o romance do naturalismo, são representantes de camadas marginalizadas. Um romance de 1890. Esse fragmento aí do Cortiço, pessoal, mostra bem as personagens principais, a gente pode dizer, o João Romão e a Bertoleza, se bem que no Cortiço, cada personagem que vem à luz, assim, assume protagonismo. A gente pode dizer que o protagonista mesmo é o Cortiço em si. É um romance bem representativo do naturalismo, e vejam como o Bose botou lá que o pobre no naturalismo é mostrado como quase patológico, quase doentio, mas é nesse sentido de ir aos extremos também, de mostrar o ser humano ao extremo. O marido da Bertoleza, de tanto trabalhar como carroceiro, cai morto na rua, estrompado, e aí como um animal, né, como uma besta, de tanto trabalhar. A própria Bertoleza trabalhava como um bicho, e é assim que aparece no romance. O dia inteiro trabalhando, suando. O João Romão também trabalhando, não muito humanizados, esses personagens trabalhando e quase não comendo, e dormindo em cima de um balcão, sabe, para economizar cada centavo. O João Romão, representante do imigrante português que vem para o Brasil para fazer fortuna, né? 1890, o ano quando esse romance é lançado, o Brasil recém é república, né? 1888 foi a abolição da escravatura, só para a gente se situar no tempo. A abolição teórica, né, pessoal, porque na prática estamos ainda caminhando, e 1889 a proclamação da República. Então, só para a gente saber assim, o que estava acontecendo, como é que estava o Brasil. E aí, no Rio de Janeiro, que é onde se passa esse romance, ainda não existiam favelas como a gente tem hoje, mas existiam casarões antigos, estavam sendo transformados em pensões, e em alguns morros estavam sendo construídas umas habitações coletivas, os cortiços. É sobre isso que o Aloysio Azevedo estava falando. E ali morava a galera mais pobre, né, que iam trabalhar no centro da cidade. Esses espaços que depois dão origem às favelas, porque também o centro enriquecido empurra essa população pobre cada vez mais para as margens da cidade e para os morros, né? As áreas periféricas menos valorizadas. Essa questão da população pobre empurrada para as margens está em Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, que a gente vai falar hoje. E aqui um pedacinho de do conto de abertura do Contos Gauchescos, do Simões Lopes Neto, que a gente viu o mate do João Cardoso na aula passada, que é o 300 Onças. O Contos Gauchescos de 1912, um pouquinho mais para frente que o Cortiço, mas que também vai falar, né, o Blau Nunes, como a gente viu na aula passada, é um peão, né, um cara que trabalhou a vida inteira, ele foi militar, serviu o exército, mas quase que por toda a vida dele ele foi peão da estância, trabalhando para estancieiro, quer dizer, para fazendeiro. E aí esse conto 300 Onças é uma das histórias que se passa com o Blau Nunes, o narrador, que é narrador dos outros contos. Em alguns contos ele não participa, ele só narra. Nesse, ele é o protagonista. Aí nesse conto ele está falando lá, com o linguajar, né, gauchesco. Ali do Cortiço, faltou comentar com vocês que algumas palavras estranhas, assim, é porque são típicas da época, né? E aqui do Simões Lopes Neto também, linguajar gauchesco.
Então, e puxa, Patrícia, eu sou muito rude. A gente vê caras, não vê corações. Pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como um espinilho ao sol, num descampado, no pino do meio-dia. Era a luz de Deus por todos os lados. E já todo o meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um baio, bati o isqueiro e comecei a pitar. Um baio é um cigarro, né? Essa palavra também é usada para cavalo. E fui pensando, tinha por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, tinha perdido as 300 onças, uma fortuna para mim. Não sabia como explicar o sucedido, comigo, acostumado a bem cuidar das coisas. Agora era vender o campito, a ponto de gado manso, tirando umas leiteiras para as crianças e a junta dos janagués, lavradores, vender a trupilha dos colorados, e pronto. Isso havia de chegar folgado, e caso mermasse a conta, enfim, havia de se ver o jeito a dar. Porém, matar-se um homem assim no mais, e chefe de família, isso não. Isso é esse trechinho aqui só para mostrar para vocês a diferença de enfoque do pobre lá no naturalismo e do pobre aqui num conto que já pode ser considerado mais modernista, né, do Simões Lopes Neto. O pobre lá do naturalismo, visto por aqui os dois autores não sendo considerados do grupo de excluídos sociais, né? Nem o Aloysio Azevedo, nem o Simões, mas a diferença de enfoque. Enquanto lá o pobre é tipo um bicho no naturalismo, um bicho de trabalhar, de só pensar em juntar dinheiro, aqui no pobre do Simões Lopes Neto, esse excluído social, esse trabalhador, já tem uma outra visão de si próprio, como alguém digno, muito decente, se vê em mais alta conta. Esse trechinho aqui do conto, o conto fala do Blau ter perdido um dinheiro do patrão, uma guaiaca de moedas de ouro, né, que seriam as onças de ouro, as 300 onças. Ele perde a guaiaca como uma sacola, né, uma coisa bem típica do gaúcho. Ele perde e, num primeiro momento, ele pensa em se matar, mostrando a honra, né, desse cara pobre, desse trabalhador, a dignidade dele, que perdeu o dinheiro e pensa em se matar. E depois ele pensa que não, que ele vai vender tudo que ele tinha, o campinho dele, os cavalos, as vaquinhas, vai dar um jeito de ir pagando o patrão, quer dizer, muito decente, muito digno, só para mostrar essa diferença de enfoque. Então, vamos olhar um pouquinho para a segunda forma como Bose diz que os excluídos podem aparecer na literatura, que é como sujeitos do processo simbólico. Desde o início do século XIX, então. Bose vai falar que isso se dá desde a consolidação dos Estados europeus, que tem a ver com a busca por forjar uma identidade nacional, lá na Europa. E aí ele cita o romantismo alemão, que desde o romantismo alemão, lá no início do século XIX, então, a gente vai ver figuras marginalizadas se colocando como sujeitos do processo de escrita literária, e que isso faria parte de um processo de busca por se estabelecer uma identidade nacional. O romantismo, se vocês lembram aqui no Brasil também, é dividido em gerações, assim, diferentes gerações. Aqui no Brasil a gente teve 3, no romantismo alemão também, e a primeira geração é a geração nacionalista, é a geração, até que no Brasil foi chamada como indianista, que busca valorizar a pátria, valorizar a terra, o que tinha de bom no lugar. Aqui no Brasil, José de Alencar, por exemplo, que a gente até comentou, né, na aula passada, que não era um cara que tinha muito entendimento do indianismo e do norte, do nordeste, mas buscou escrever sobre essas figuras. Escreveu Iracema, escreveu romances indianistas. E no romantismo alemão se deu o mesmo. Então, Bose vai entender que é nesse momento que figuras excluídas começam a se colocar como escritores, como agentes,
falando por si e valorizando a cultura local, a cultura nacionalista, a identidade nacional. Valorização das identidades regionalistas. E aí, aqui do Brasil, Bose vai citar Ariano Suassuna, que era da Paraíba, se não me engano, que escreveu peças de teatro, Alto da Compadecida, escreveu com humor, e que coloca o pobre como uma figura muito positiva, né? João Grilo e Chicó, é isso mesmo. E ele cita também Carolina de Jesus como uma representante dos excluídos aí de São Paulo, da década de 1960, com o quarto de despejo. Carolina de Jesus, que foi uma favelada, né? Juntava papel, assim, juntava, como hoje o pessoal junta para reciclar, já naquela época ela juntava para vender lata, plástico, papelão, e assim ela ia conseguindo sobreviver. E ela escreve um diário que vai ser publicado como quarto de despejo, e com isso ela consegue comprar uma casinha, sair da favela. E o pobre na literatura da Carolina de Jesus, que é muito autobiográfica, essa literatura dela, é um pobre muito que tem uma visão ampla, não é um pobre, é um pobre vítima, a gente pode dizer, mas vítima do sistema, sabe, vítima da organização social, não é um pobre inferiorizado, incapaz, é um pobre que tem uma visão política, porque ela era assim. Então, Bose, quando escreve esse artigo e conta essa experiência dele, ele está interessado nas motivações que levam à atividade social da leitura e da escrita. Como a gente vê lá no artigo dele, em relação a esse pessoal que se reunia lá do ABC, era muito em relação a essa vontade de estudar, era uma vontade de brigar pelos seus direitos, porque estudando eles iam aprender a falar, aprender a se colocar. Era uma visão bem política deles. Então, ler e escrever como exercícios de educação para a cidadania. E é com esse intuito que a gente deve desenvolver a literatura, a leitura crítica, a crítica social da literatura. Ele cita, né, os personagens de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pessoas excluídas do grupo Pastoral Operária. Esse grupo no qual ele foi ser voluntário tinha esse nome, Pastoral Operária, era em Osasco. Eu comentei com vocês que eles tinham receio da letra escrita, porque eles ainda não tinham o domínio da escrita, do escrever e da leitura crítica. A formação pode dar à militância repertório, alicerce histórico, político e filosófico. E foi isso que Bose exercitou com esse pessoal a partir da literatura. E fica daí a dica para a gente, né? Que a gente pode desenvolver a leitura crítica a partir da literatura. Uma fotinho dele, né, bem engravatado ali, ele era funcionário público concursado. Lima Barreto, que nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Temos dados sobre ele. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. 1881, se a gente for pensar em relação à literatura, é o ano que inicia a estética do realismo no Brasil, com a publicação de Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas. E 1922 também é um ano importante para a literatura brasileira, porque é o ano da Semana de Arte Moderna, quer dizer, auge do modernismo no Brasil. Então, Lima Barreto pegou aí essa fase, né? Realismo / modernismo, início. No dia que Lima Barreto estava fazendo 7 anos, dia 13 de maio, é o dia da assinatura da Lei Áurea. Ele viu essa festa popular
nos ombros do pai dele. Tem essa história que a Lilian Schwartz conta, que ele, como menino preto, né, quando ele estava fazendo 7 anos, ainda no dia do aniversário dele, ele viu essa festa que foi a abolição da escravatura. O pai e a mãe dele já não nasceram escravos, em função de uma lei anterior, que era a lei do ventre livre. Mas as avós, as 2 avós, eram ex-escravas. E aí ele nasce nesse contexto de neto de ex-escravas, mais pobre, no Rio de Janeiro. No entanto, o pai dele já tinha um trabalho melhor, assim, trabalhou como tipógrafo na imprensa oficial. Lembrem que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, então a imprensa oficial estava situada ali na cidade do Rio de Janeiro. E a mãe dele, também uma mulher preta, era professora de primeira a quarta série. Esse ambiente do pai tipógrafo na imprensa oficial e da mãe professora, quer dizer, uma mãe que tinha acesso a livros, incentivam desde pequeno Lima Barreto a ter contato com livro, com leitura. Então a gente pode dizer que o Lima Barreto cresce num ambiente mais intelectualizado, cresce num ambiente privilegiado por esse ponto de vista, em relação a outros meninos pretos do Rio de Janeiro e do Brasil. Quando ele cresce, ele passa num concurso público, que também já coloca o Lima Barreto num outro patamar de social, de acesso a bens e a conforto, né, que outros pretos. E ele era jornalista, além de ser escritor. A gente vai situar o Lima Barreto, então, entre o modernismo, o pré-modernismo ali, mas já avançando para o modernismo, que se consolida, né, em 1922 no Brasil, com a Semana de Arte Moderna. Então, muito do que o Lima Barreto escreveu foi publicado póstumamente, mas esse romance que a gente vai começar a ver hoje, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele publicou ainda em vida. É o primeiro romance dele. Paralelamente à escritura desse romance, ele estava escrevendo muitas outras obras, muitos outros trabalhos que iriam virar livro depois. Mas ele escolhe publicar em primeiro lugar o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E, pessoal, não é fácil para o Lima Barreto publicar, apesar dele estar nesse meio mais intelectualizado, trabalhando como jornalista, sendo funcionário público. Ele era funcionário público do Ministério da Guerra, mas ele era um tipo de escrivão, amauara, uma coisa assim. A gente vai ver essa palavra daqui a pouco. É uma profissão que não existe mais, né? Um termo que não se usa mais. Eu fui pesquisar o que era essa palavra lendo Lima Barreto. Apesar disso, foi uma dificuldade para ele publicar. Esse primeiro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele consegue publicar somente em Portugal, numa editora de Lisboa, porque um amigo dele, poeta, leva. Naquele tempo era tudo difícil, viagem para a Europa, era tudo por navio. Leva o manuscrito dele, porque esse amigo já tinha publicado nessa editora de Lisboa, tinha publicado poesia lá. E aí leva o manuscrito e a editora concorda em publicar, desde que Lima Barreto abrisse mão dos direitos autorais do livro. Então ele deve ter ficado super feliz por ter conseguido publicar esse primeiro romance. No entanto, ele meio que foi logrado, né? Porque abrir mão dos direitos autorais, pensem bem, não foi legal por parte da editora com ele. Mas já foi uma vitória ter publicado, em 1909, esse primeiro romance. Ele era jornalista em jornal, mas também trabalhou em revistas. As revistas naquela época, no início do século XX, tinham nem todas, mas existiam revistas literárias, assim, de publicar contos, de publicar pedaços de romance. Lembrem que muitos romances que a gente tem hoje como livros eram publicados em fascículos, em jornais ou em revistas. O próprio Machado, né, anteriormente a Lima Barreto publicou muito assim.
E o Lima Barreto trabalhou em algumas revistas assim. A mais famosa é a Fonfon, que ele trabalhou em 1907. Chegou a escrever, né, literatura para essa revista, mas se sentia desvalorizado. Aí ele pediu demissão e olhem que ousado e que bacana da parte dele, fundou a própria revista literária dele, a Floreal. A revista não durou muito, acho que durou um ano, mas ele começa a publicar recordações do escrivão Isaías Caminha em capítulos, assim, fascículos, na Floreal, que era a revista dele, depois que ele vai conseguir publicar como livro. E também abrir espaço para outros autores. Ele tentou, por 3 vezes, ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras, mas nunca foi aceito. A gente pode pensar por quê, né? Se ele era um escritor profícuo, estava publicando literatura, estava participando ativamente do cenário literário do Rio de Janeiro, e ele era muito indignado com a Academia Brasileira de Letras. Ele via que era meio como uma panelinha, mas ele tentava adentrar esse espaço, até para que a sua literatura tivesse mais alcance. E aí ele ficava, cada vez que ele era preterido, ele ficava indignado, né? O próprio Lima Barreto dizia da literatura dele, dizia que era uma literatura de crítica social, era uma literatura militante, assim que ele se colocava. Foi um crítico dos privilégios das famílias aristocráticas, foi um crítico dos militares, e naquela época, ali na Primeira República, os militares estavam com tudo no Brasil. Lembrem que a proclamação da República teve braço dos militares, né, Teodoro da Fonseca, 1889, e o Lima Barreto tinha uma visão muito à frente, assim, do seu tempo, de achar que os militares não faziam tanto pelo Brasil e nadavam no lucro, assim, se davam muito bem em relação a pensões, a se aposentar cedo, e que o Brasil era feito mesmo por pobres e por funcionários públicos como ele, que no fim ficavam pagando imposto para essas pensões de militares. Só que falar isso naquela época trazia muita visão negativa para cima do trabalho do Lima Barreto. Ninguém queria ouvir falar mal dos militares, e o Lima Barreto era um cara preto, pobre, que não tinha papas na língua. Então, muitas vezes, ele não era muito bem recebido. O que ele escrevia não era muito bem recebido. Ele descrevia, então, seu projeto literário como literatura militante, voltou a sua produção para a investigação das desigualdades sociais. Esse é o foco da literatura do Lima Barreto, investigar as desigualdades sociais e também a hipocrisia nas relações sociais. O Lima Barreto vai ter também uma visão muito à frente, muito futurista, parece que ele estava com o pé no futuro, em relação a algumas situações que vieram a se tornar uns probleminhas sociais, no Rio de Janeiro, especialmente, mas no Brasil como um todo. Por exemplo, pessoal, e a gente já vê isso no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele vai ver o jogo do bicho no Rio de Janeiro como um certo problema, como um problema de... Era um jogo, até hoje, né, ilegal, mas como um problema de acúmulo de capital por parte daqueles caras que manipulavam o jogo e controlavam setores da sociedade. Então, no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele deixa essa dica, assim, vai aparecer um cara lá, um personagem que a gente pode interpretar como sendo um bicheiro, e é um cara que está sempre fazendo maracutaias. Que mais? O Lima Barreto também estava atento, já preocupado e achando que não ia dar boa coisa a crescente, no início do século XX, que os clubes estavam ganhando vulto, ganhando força, ganhando capital, ganhando incentivo de empresários do Rio,
talvez alguns bicheiros também investindo, e o Lima Barreto achando ruim que um único esporte tivesse despontando como esporte nacional, porque o futebol, você sabe, é um esporte inglês, né, que a gente importou, aqui parece que o futebol é brasileiro, mas não, começou na Inglaterra. E aí o Lima Barreto era um crítico desses estrangeirismos importados para o Brasil, como se fossem coisas melhores do que os esportes, do que a nossa cultura mesmo. Os empresários colocando capital para esses clubes de futebol, de forma ao futebol se tornar o esporte nacional. E o Lima Barreto, então, criticava o futebol por essas duas frentes, né? Porque era um negócio importado, e ele era meio bairrista, assim, no sentido nacionalista, e por receber tanto volume de capital a ponto de abafar outras práticas esportivas. Isso tudo para vocês irem entendendo como é que era o contexto da época, o que estava acontecendo, onde o Lima morava, como que ele pensava e, portanto, quais eram as escolhas dele temáticas, o que ele ia abordar na literatura dele. Aqui um slide com as principais obras do Lima Barreto. O primeiro romance que ele publica é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, em 1909, mas muito provavelmente o romance mais famoso, mais conhecido do Lima é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi lançado em 1915. Triste Fim de Policarpo Quaresma, acho que eu coloquei um trechinho aqui. Sim. Na verdade, foi lançado como fascículo em 1911. E daí, em 1915, ele lança com recursos próprios. Vejam que ele apostava, né? Ele, para Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele abre mão dos direitos autorais. E para Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele lança do próprio bolso, sendo que ele não tinha dinheiro sobrando. Ele era um funcionário público. O protagonista, o Policarpo Quaresma, também é um funcionário público e é um intelectual e extremamente patriota. A história desse romance, pessoal, é um brasileiro apaixonado pela cultura brasileira, pela história do seu vasto país, que quer implantar o Tupi-Guarani como língua ou como idioma oficial, porque assim como Lima Barreto não gostava dos estrangeirismos, tinha um pé atrás com tudo que era importado, o Policarpo Quaresma era chateado com isso da gente falar português, porque português é a língua do colonizador. Né? Então, queria implantar o Tupi-Guarani como idioma oficial. Queria fazer a gramática do Tupi-Guarani para distribuir nas escolas. Tinha também projetos para melhorar a agricultura do Brasil, para que o Brasil não tivesse mais pessoas passando fome. Né, esse momento em que o Lima Barreto está escrevendo é um momento de muita fome, de muita pobreza no Brasil. As técnicas de agricultura ainda não eram as que a gente tem hoje para safras mais vultosas, e muitas pessoas passavam fome nas grandes cidades, muitas pessoas passavam fome no Nordeste, por isso muitas ondas migratórias na década de 30, depois, 1930, até antes. E nesse romance, Lima Barreto aborda tudo isso. Então, o Policarpo Quaresma, ele é um cara meio fora da realidade, assim, tem umas ideias meio utópicas. Ele é quase um Dom Quixote, assim, visionário. Valorização do cenário rural, da agricultura, e todo mundo ri do Policarpo Quaresma, ele é desacreditado, depois adoece, como fica maluco, né, e é internado, e depois também é preso. Quer dizer, tá tudo errado para o Policarpo Quaresma, uma visão um pouco pessimista. Eu comentei com vocês que o Policarpo Quaresma tem algumas características que eram do Lima, e isso é uma característica da literatura do Lima Barreto, que os seus personagens, até mesmo Clara dos Anjos, que é uma personagem feminina, replicam alguns dos valores do autor. Então, a gente pode dizer que
os protagonistas do Lima Barreto são meio que desdobramentos autobiográficos do Lima Barreto. Foi lançado em 1909. Naquele arquivo que eu enviei para vocês, vocês vão ver que tem 2 prefácios, ou já viram isso. Um prefácio do Lima Barreto, falando como se ele tivesse recebido o manuscrito desse livro de um amigo chamado Isaías Caminha. Então, no prefácio, ele trata o Isaías Caminha como se tivesse sido uma pessoa real. O segundo prefácio é do próprio autor desse livro, Isaías Caminha, que é escrito em primeira pessoa, e a gente pode considerar como romance autobiográfico. O que é isso? Autobiográfico se é escrito pela própria pessoa, né, o protagonista do romance. Mas não é uma autobiografia, porque Isaías Caminha não existiu, de fato. Ele é uma personagem de ficção criada por Lima Barreto. O autor é Lima Barreto. Então, a gente vai dizer que é um romance autobiográfico. Tem características de autobiografia, mas é um romance, porque o Isaías Caminha é uma personagem. Mas o Lima Barreto cria, né, essa ideia do Isaías como uma personagem real, também pelo prefácio que ele faz, dizendo que não, o Isaías era meu amigo, recebi o manuscrito dele, estou aqui só editando a obra, nesse primeiro prefácio. Então, a Lilia Moritz, lá no artigo, no livro dela, na biografia, ela diz que isso é uma forma do Lima Barreto criar a verossimilhança do Isaías Caminha como alguém real. E que o leitor desavisado pode achar que a história começa no primeiro capítulo do Isaías, mas a história já começa no prefácio, né? Esse tentar convencer o leitor de que o Isaías seria uma personagem real, quando na verdade é uma personagem de ficção. Em Recordações, Lima Barreto está muito interessado em responder, pessoal, a uma filosofia, uma teoria que vinha desde o imperialismo do século XIX, de preponderância racial. Pessoas pretas seriam inferiores e teriam um cérebro menor. E isso explicaria que pessoas pretas poderiam ser escravizadas, poderiam ser tratadas como burros na sociedade, poderiam ter menos acesso à escola, né? Não precisaria os governos, o Estado, dedicar tanta atenção às pessoas pretas, porque eles seriam mesmo uma raça, uma outra raça e uma raça animalizada. Essas teorias raciais serviram de desculpa, né, para que a escravidão permanecesse por tanto tempo, se estendesse até o século XIX, e acobertavam muito do preconceito, e são também teorias que responsáveis pelo preconceito racial continuar talvez até hoje, porque até hoje, né, a gente vê aí pessoas que, para desculpar o racismo, usam dessas informações de que os pretos seriam pessoas menos, seriam inferiorizados, seriam mais próximos a animais. Não sei se vocês viram as notícias de ontem do Vini Júnior, o jogador de futebol na Espanha, jogador brasileiro, que, assim como muitos jogadores pretos no Brasil e no mundo, mas o Vini Júnior vinha recebendo, durante os jogos, vinha sendo hostilizado pela torcida espanhola, e como muitas pessoas até no Brasil e até no Rio Grande do Sul, gritam nos estádios macaco para o jogador, e para o Vini, que tem a pele bem preta, e gritam macaco. Essa aproximação da pessoa preta com o macaco vem desse tempo aí, dessas teorias. Essas teorias não
só em relação aos pretos, mas em relação a outros grupos, também serviram muito para o nazismo, né? Porque os nazistas também usavam se aproveitavam dessas teorias, que eram tidas como sérias, porque publicadas em revistas sérias, científicas, por cientistas, para ver como nem sempre a ciência também dá para a gente confiar cegamente em tudo. Nosso olhar de crítica social tem que ser até para o que é da ciência. Mas os nazistas costumavam dizer que os judeus eram inferiores e se apoiavam nessas teorias também. Ou que outra, né, a teoria ariana lá do nazismo era muito em função disso, em função dessa, apoiada, né, basilada nessas teorias da eugenia, que vão se desdobrar das descobertas sobre origem e evolução do Darwin, mas que não tem a ver com Darwin, não foi Darwin que escreveu sobre isso. A gente cita ali o naturalista Georges Cuvier, como um dos cientistas que escrevia sobre raça. Nesse momento, raça passa a ter um sentido social, a palavra raça. Frenologia e antropometria são desdobramentos dessa eugenia, que é a frenologia e a antropometria estudavam o tamanho do crânio das pessoas. Tinham até uns instrumentos, assim, para medir a cabeça, para dizer, a raça tal, as pessoas brancas de olho azul, por exemplo, um crânio com determinadas medidas, são as pessoas mais inteligentes. As pessoas pretas, um crânio de outra medida. E isso tudo, pessoal, já foi refutado, a gente sabe que é uma grande bobagem, né? Não tem necessariamente a ver o trabalho da cabeça das pessoas com a capacidade intelectual. O Lima Barreto vai escrever Recordações do Escrivão Isaías Caminha respondendo a essas teorias. Até porque ele era um cara preto extremamente intelectualizado e inteligentíssimo. Lá no final do Recordações, a gente vai ter também uma cena que vai nos levar, que é algo do Lima Barreto falando sobre a antropologia criminal. Porque essas teorias foram evoluindo e foram se desdobrando, e num determinado momento esses cientistas vão dizer que não só as pessoas pretas são inferiores no sentido de serem burras ou de serem menos inteligentes, mas que são também pessoas mais inclinadas a cometerem crimes. Vejam o absurdo, né? Se a gente pensar, pessoal, na população carcerária brasileira hoje, a maior parte dos detentos, tanto homens quanto mulheres, são pessoas pretas. E isso porque as pessoas pretas são marginalizadas, são excluídas da sociedade, dos melhores cargos e das melhores oportunidades de se colocar no mercado de trabalho, ficam marginalizadas, acabam tendo no crime uma oportunidade. Mas vejam como está tudo relacionado, porque o preto já era dado como inferior, então já era marginalizado, acaba não tendo oportunidade, acaba tendendo ao crime, aí já vem uma teoria que diz que não, esse cérebro também tende a ser criminoso, assassino, e vejam como a gente não se livrou ainda, como é nefasta essa influência dessas teorias, que até hoje a população carcerária, no Brasil e em outros países, a maioria das pessoas são pessoas pobres e pretos, porque a maioria dos pobres também é preto, né? Em função de tudo isso. Bom, aqui são uns fragmentos de um artigo sobre essas teorias da questão racial. Um artigo recente ainda, mas que retoma as teorias raciais lá do século XIX e XX, um artigo de 2015, numa revista da Universidade do Espírito Santo, Núcleo de Estudos e Pesquisas Indiciárias, do Departamento de Ciências Sociais. Apenas uma questão de cor é o título do artigo, as teorias raciais lá dos 19 e 20.
Eu encontrei esse artigo e achei interessante a gente ver alguns fragmentos, porque era bem isso que Lima Barreto estava preocupado quando ele escreveu Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Visionário, né? Eu vou usar essa palavra no sentido de que vê à frente, e que foi o título que a Lilian Moritz escolheu para dar de título da biografia do Lima Barreto. A biografia dela, o título é Triste Visionário. Porque, pessoal, o Lima Barreto, ele via tudo isso, mas isso não era visto pelas outras pessoas do momento. Diziam que ele era um amargo e tiravam ele para maluco. Tanto é que ele começa a beber daí, porque ele fica triste mesmo, porque ninguém dava razão para ele, ninguém via isso como ele via. E ele começa a ficar deprimido, bebe. E naquele tempo, no início, lá, final do século XIX, início do século XX, quem tinha problema com bebida era colocado como, diagnosticado como maluco. Né? Vocês vejam também, é um tempo do encarceramento dos doentes mentais em sanatórios, e Lima Barreto, por 2 vezes, foi internado em sanatório para doente mental, sendo que, na verdade, ele era lúcido, de tão lúcido que ele era, ele bebia. Sabe aquela coisa só bebendo? Porque ninguém concordava, ninguém tinha o tino, ele tinha tino, né? Ele era um visionário mesmo. Sim. Vamos ler, então, esse pedacinho aí do artigo. A questão racial tornou-se tão forte em fins do século XIX que se acreditava, fim do século XIX, Lima Barreto está nascendo, que se acreditava que com a entrada maciça de imigrantes europeus no país, a população brasileira, ao longo dos anos, ia embranquecer. Um dos grandes expoentes da tese do branqueamento no Brasil foi Silvio Romero. Baseando-se nas explicações naturalistas da evolução da sociedade, Romero toma o mestiço como base para a formação do povo brasileiro. De acordo com ele, o Brasil seria o produto de 3 correntes raciais: o branco, europeu, branco greco-latino, que veio para o Brasil com os portugueses e seria inferior aos povos germano-saxões, os negros africanos, que jamais criaram uma civilização, na opinião do Romero, considerados como derrotados na escala etnográfica, e os índios aborígenes, os mais inferiores na escala etnográfica. Então, para esse pensador naturalista aí, o Brasil seria a mistura do branco europeu, que era um branco português inferior ao branco germano-saxão. Então, o Brasil seria esse branco inferior, mais o negro africano, mais o índio aborígene. Para esse senhor Silvio Romero, o Brasil seria a mistura de 3 inferiorizados, porque nem o branco, que deu origem ao brasileiro, ele não considerava como o expoente do que havia de melhor da raça humana, que seria o germano-saxão. Porém, a miscigenação não produzia seres degenerados, como afirmavam os poligenistas, mas sim uma população capaz de tornar-se branca fisicamente e culturalmente. Para que isso acontecesse, a imigração branca deveria ser reforçada, aumentando a oferta de indivíduos brancos. Supunha-se que a miscigenação produziria uma população mais clara, pois o gene branco era mais forte, e as pessoas cada vez mais procurariam parceiros mais claros. Por outro lado, imaginava-se que a população negra diminuiria progressivamente devido às baixas taxas de natalidade, maior incidência de doenças e desorganização social. A crença de que se poderia chegar a uma nação predominantemente branca, apesar da perturbadora realidade mestiça, era tão forte que mesmo após a Primeira Guerra Mundial e a desmistificação do arianismo, esse tema não desapareceu do meio acadêmico brasileiro. Na verdade,
a teoria do arianismo vai crescer no entreguerras e vai ganhar o auge durante a Segunda Guerra. Então, vocês vejam que tinha tudo isso circulando, artigos sobre isso, com esse Romero e outros pensadores aqui no Brasil também, publicando sobre essas questões raciais, sobre a inferioridade dos mestiços e dos pretos. Esse é o caldo cultural que Lima Barreto vivencia quando ele está trabalhando como jornalista, quando ele está escrevendo literatura, quando ele está crescendo como um menino preto. É importante comentar com vocês também que, além de ter tido o pai tipógrafo e a mãe professora, outra coisa que colaborou para o Lima Barreto foi que o pai dele tinha um patrão, ou um dos avós tinha um patrão que ofereceu escola para o Lima Barreto. Tem uma história assim, ele teve acesso a uma escola boa quando era criança, por conta de um patrão assim que colocou esse menino para estudar também, facilitou o acesso dele. Então, por muitas frentes na vida do Lima Barreto, ele teve acesso à cultura, ele teve uma família privilegiada nesse sentido. O pai também, tipógrafo, tinha acesso a livros, a mãe, professora de criança, alfabetizadora, né, mesmo sendo uma mulher preta. Então, o Lima Barreto mostra o potencial de uma pessoa que é, desde cedo, colocada para estudar, colocada em contato com livros, com pessoas que leem, que pensam, que têm acesso à informação, que conseguem ler a notícia do jornal criticamente. E aí não interessa a cor da pele, não interessa o tamanho da cabeça, a pessoa nasce, cresce dando vazão ao seu potencial de intelectualidade e de inteligência, e o Lima Barreto se torna essa pessoa inteligentíssima. Vocês já viram um meme na internet que é: estude, mas não estude muito, senão você fica triste? O Lima Barreto é esse meme, esse é o meme do Lima Barreto. Porque de tão inteligente, gente, de tão aguçado, de tão leitor ávido que ele era, ele tinha essa visão apurada, atenta e visionária para o Brasil, para a sociedade brasileira, e se torna triste. E aí cai num desgosto, né? E bebe e se torna alcoólatra. No trabalho, ele teve uns contratempos como funcionário concursado. Nesse mesmo ambiente em que ele era concursado, entravam funcionários por indicação, né? Ainda é uma época assim muito de pessoas entrarem no funcionalismo público por indicação. E aí ele via esses que tinham sobrenome, que tinham QI, ganhar promoções que ele vinha galgando e tentando há muitos anos. Ele era preterido nas publicações. Como escritor, ele era preterido pelos outros escritores também, ele não ganhava boas críticas nos jornais, porque quando ele já publicava em fascículos nas revistas, e ele pensava: será que é porque eu sou preto? Será que é porque eu sou pobre? Então, em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele vai fazer uma crítica à imprensa, aos jornalistas. Nessa época aí, início do século XX, Primeira República, o jornalismo tem na sociedade uma força enorme. Os jornalistas podiam levantar políticos ou colocar candidaturas a perder, firmar candidaturas, e para quem já tinha se elegido, os jornalistas com seus artigos também podiam levar essa pessoa, esse político, esse governante a uma derrota junto à população, junto à opinião pública. Os jornalistas tinham muita força, os jornais. É uma época assim que tinha jornal que saía de manhã, tinha jornal que saía à tarde, os vespertinos, os matutinos, tinha jornal que saía à noitinha. Era a época de ouro do jornalismo, tá? E Lima Barreto já publicava contos nas revistas literárias, como Encarte,
E aí, nesse primeiro romance mesmo, nessa primeira obra literária de peso dele, que é o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, ele vai fazer uma crítica contundente a esses jornalistas que derrubam os outros escritores, que decidem quem é que eles querem que fique bem na política, de acordo com interesses pessoais. Tá? O jornalismo já não tem mais esse peso, né, na nossa sociedade hoje. Mas naquela época tinha. Então, esse é o mote principal do livro, é essa crítica à imprensa e à política, e derrubar essa crença de que pretos são inferiores, essas teorias eugenistas. Então, aí a gente tem o prefácio, pessoal, o primeiro prefácio, tem aquela epígrafe ali, que aquela tradução fui eu que coloquei, não tem no arquivo. Meu coração profundo se parece com aquelas abóbadas da igreja, onde o menor ruído se transforma em uma voz imensa. É uma epígrafe que dá uma ideia assim, de alguém sensível, né, cujo coração, a qualquer ruído, nesse coração, qualquer ruído se transforma numa voz imensa. A gente pode tomar essa epígrafe para entender a identidade do Isaías Caminha. O Isaías Caminha é um menino sensível, um coração sensível. O primeiro prefácio, então, escrito pelo Lima, como se tivesse recebido o manuscrito do Isaías Caminha, dizendo que começou a publicar na Floreal, porque, de fato, esse romance foi publicado em fascículo primeiro na revista. E aí, lá no final desse primeiro prefácio, o Lima Barreto vai citar um jornalista, que é o José Veríssimo. O José Veríssimo, quando o Lima publica na revista, começa lá os primeiros capítulos do romance a publicar na revista, ele elogia o Lima. E o Lima, com isso, com esse elogio do colega jornalista, ele acha, não, agora eu vou deslanchar como escritor. Fui reconhecido por um jornalista colega. E depois, quando ele lança o livro, né, que vem lá da editora de Portugal, meses no navio até chegar aqui no Brasil, esse livro, finalmente, ele tinha aberto mão dos direitos autorais, é tão confiante que ele estava no sucesso, que esse livro ia abrir as portas da carreira de escritor para ele. Os jornalistas não gostam do livro e fazem um silêncio, assim, não falam, alguns falam mal, mas a maioria não fala nada. E isso mata o Lima Barreto de tristeza. Ele diz que pior que uma crítica ruim é o silêncio dos colegas, né? E muito desse silêncio é em função da crítica à imprensa que contém no romance. Quer dizer, ele está malhando a imprensa, malhando os maus jornalistas, e estava esperando uma crítica boa, e o pessoal se doeu. O próprio José Veríssimo, esse aí, não foi muito legal com o Lima. E aí, o Lima introduz, logo na sequência desse primeiro prefácio, introduz o prefácio escrito pelo Isaías Caminha. Porque eu comentei com vocês, o romance é um romance autobiográfico, né? Então, é a história do Isaías Caminha contando a sua vida. E ele começa contando no prefácio, quando ele já é adulto, enfim, que ele sentou para escrever essas memórias, que é o livro. E aí, o que motiva Isaías Caminha a escrever essas memórias? Quando ele já está lá, adulto, alguém visita ele e deixa na casa dele uma revista. Esquece, no sofá ali, uma revista. E nessa revista que ele pega para dar uma folhada, tinha uma matéria sobre essas teorias eugenistas e racistas, de que as pessoas pretas seriam inferiores, burras, tenderiam ao crime. E aqui a gente tem o prefácio, então, do Isaías. Eu me lembrei de escrever essas recordações quando um dia, por acaso, agarrei um fascículo de uma revista esquecida sobre o sofá.
Nela, um dos seus colaboradores fazia multiplicadas considerações desfavoráveis à natureza da inteligência das pessoas do meu nascimento. Isaías Caminha é uma pessoa preta, assim como Lima Barreto. No artigo, a pessoa fala que no início, na infância, as pessoas pretas até parecem se mostrar um pouquinho inteligentes, mas que depois vão emburrecendo. Olha a maldade do artigo. Notando a sua brilhante pujança, no segundo parágrafo, nas primeiras idades, desmentida mais tarde, na madureza, com a fraqueza do... Tá. E aí que o Isaías Caminha lê esse artigo e é tomado de um ódio e tem vontade de escrever uma resposta ao autor do artigo. Mas aí que ele considera melhor, que a resposta não vai surtir muito efeito, e que daí ele senta para escrever a sua própria história. Porque a história do Isaías Caminha, assim como a história do Lima Barreto, desmente essas teorias, porque eles são pessoas pretas e são pessoas de uma visão aguçadíssima da vida. Eles olham para a sociedade com crítica social, com capacidade crítica, com capacidade intelectual muito maior que de muita gente branca. Então, daí ele decide escrever essa história. Ali onde ele diz, ó, mentalmente comparei os meus extraordinários inícios nos mistérios das letras e das ciências e os prognósticos dos meus professores de então, com este meu triste bastardo fim de escravidão de coletoria de uma localidade esquecida. Por instantes, dei razão ao autor do escrito. Então, o Isaías, pensando na vida dele, em como ele foi um guri inteligente no tempo de colégio, e como ele tinha possibilidade de ter se tornado algo grande na sociedade brasileira e ter feito pelo seu país, pela sua terra, mas que acabou como escrivão. E aí ele pensa, mas será que o artigo, então, está certo? E aí ele pensa melhor, porque ele é inteligente, e vê que ele acabou como escrivão, e ele acabou não galgando altos postos na sociedade, não é por ele ser preto, não, pessoal, não é por ele ter um cérebro de um tamanho do outro, é porque a sociedade é racista e é preconceituosa e renega a essas pessoas os piores lugares, as piores escolas, não dá possibilidade, não dá perspectiva, mesmo a criatura se mostrando inteligente. E aí começa a escrever a vida dele. E assina ali no final como sendo Isaías Caminha, né? Escrivão da coletoria, de Caxambi, Espírito Santo. Bom, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha tem muito de autobiográfico do Lima Barreto, mas não tudo. Não dá para dizer que o Isaías Caminha é tal qual o Lima Barreto. Por exemplo, Isaías Caminha é do Espírito Santo, Lima Barreto é do Rio. Nesse primeiro capítulo, a gente vai ter a história da infância e, com isso, a formação identitária do Isaías Caminha. Quem é esse escrivão Isaías Caminha? Isaías Caminha é um menino, filho de pai branco e mãe preta, que nasce no interior do Espírito Santo, numa cidade pequena. O pai dele é um padre e a mãe dele é a pessoa que serve esse padre, como se fosse a empregada da casa do padre. Então, ele é fruto de um relacionamento proibido e miscigenado. A mãe mora ali na casa do padre como empregada e os dois criam esse menino. E Isaías Caminha, nessa cidade pequena, filho do padre, ele é criado numa estufa de amor. Ele estuda na escola, ninguém aponta o dedo por ele ser preto, ninguém aponta o dedo por ele ser filho do padre. Como ele cresce numa comunidade muito pequenininha, e como o padre, nessa comunidade pequena, naquele tempo, o padre tem uma influência muito grande, é uma figura poderosa na sociedade, ninguém se mete a bobo com o filho do padre, entendeu? Que afinal o padre cria na casa dele. Então o Isaías Caminha consegue, até a adolescência dele,
crescer sem saber o que é a maldade do mundo em termos de preconceito racial. É isso que vocês vão ver no primeiro capítulo. E muito inteligente, tendo muito acesso à leitura, a tempo para estudar, porque o pai, padre, dá tudo, dá condições para ele só se dedicar aos estudos. Ele cresce com essa influência do pai e da mãe, esse amor todo no colégio, a professora indicando o livro, ele tirando nota boa. Ele cresce como qualquer ser humano, se acreditando capaz de atingir qualquer profissão, qualquer cargo. E alimenta o sonho, que era um sonho de antigamente, de ser doutor. E aí, doutor aqui a gente entenda como médico, advogado, engenheiro, sabe? Ser doutor lá no final do século XIX, no início do século XX, era acessar essas profissões bonitas, que antigamente só quem podia ir fazer faculdade em Portugal, que conseguia ser doutor, voltava para a colônia, doutor. No final do século XIX, início do século XX, já existem universidades, né, claro, no Brasil, e as pessoas fazem esses cursos e são os doutores da sociedade, e o Isaías alimenta esse sonho, porque afinal ele é inteligente. Pessoal, eu escolhi Lima Barreto para essa disciplina desde o ano passado. Eu coloco esse livro porque Lima Barreto é muito crítica social explícita, assim, e como a disciplina tem essa pegada de desenvolver a nossa leitura como críticos, a leitura crítica, a literatura nessa perspectiva, né, como essa ferramenta aí para nos habilitar como críticos de tudo, de leitores do mundo. O Lima Barreto, em relação ao Machado, ele é mais explícito, ele é mais veemente. Machado também fez crítica social, né, quando as pessoas falam que Machado era alienado, era um preto alienado, que não falava das questões sociais dos pretos. Machado falava. Só que é sutil, sabe? É mais elaborado o texto, a argumentação do Machado. Às vezes a gente lê Machado no rapidão e acha que não está falando de crítica social, não está falando de racismo. E está falando. Está falando de discriminação. Só que está sutil. O Lima Barreto era panfletário. Ele meio que levantava uma bandeira e dizia, isso mesmo, eu estou falando aqui que o guri preto tem capacidade de ser doutor, tem capacidade de ser presidente da república. É explícito, sabe? Sim. E, na minha opinião, isso é uma explicação também de por que Machado, que veio antes do Lima Barreto na história, Machado foi muito aceito nos círculos intelectuais pelos jornalistas e nas rodinhas, inclusive fundou a Academia Brasileira de Letras, e o Lima Barreto era preterido, porque a sociedade, naquela época, muito mais do que hoje, aceitava muito mais facilmente ou não entendia Machado, e aceitava porque Machado incluía a crítica social ele subrepticiamente. Machado, a gente depende de contar com uma certa inteligência do leitor para decifrar a crítica social. No Lima está explícito, não tem como tu não ver que ele está malhando mesmo. Os aristocratas, os políticos, enfim, e os racistas. Eu estava falando para vocês do Vini Júnior, né, ontem, que saiu a condenação a 3 torcedores que chamaram ele de macaco na Espanha. E eu adorei o post que ele fez nas redes sociais. Esse é o posicionamento Lima Barreto de ser, é um jeitinho Lima Barreto de ser. Sabe, é ficar triste, é sofrer, mas não se acomodar como vítima, ir para cima, sabe? Lima Barreto estava nessa vibe aí, só que estava sozinho, né? Um outro texto do Bose, em que ele fala especificamente sobre o Recordações, que é Figuras do Eu, nas Recordações de Isaías Caminha. Bose vai falar que recordações são uma fonte rica de dados para se entender a história do Rio de Janeiro, do início do século XX, e também, pessoal, a história do Brasil, porque o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil, né?
Então, era muito importante o que acontecia ali, reverberava para os outros estados e outras cidades importantes do país. Uma questão que o Lima Barreto vai falar ao longo de Recordações é uma questão fictícia de uma revolta que teria acontecido pela obrigatoriedade do uso de sapatos na cidade do Rio de Janeiro. Então, só para encerrar ali, que a Líria disse que ele era uma figura contraditória e, apesar de ser um excelente escritor, tendo nos brindado com obras maravilhosas e de crítica social, realmente, né, a gente não pode passar pano para o Lima. Em relação ao feminismo, que ele era contra, mas talvez porque ele não entendesse, ou talvez porque ele não entendesse no sentido de que depois as feministas iriam colocar o que era o feminismo. Sei lá, tô passando um paninho, sim, pro Lima, nesse aspecto. Mas tem um aspecto que não dá para passar pano pro Lima, é que ele era preconceituoso em relação a homossexuais. Ele era muito chateado com o João do Rio, um jornalista da época dele, que era escritor também, e o João do Rio fazia muito sucesso, e aqui no Recordações ele cria uma personagem que é um espelho do João do Rio, e critica demais e ri da pessoa, da personagem, nesse sentido de chamando de afeminado, fazendo aquelas brincadeirinhas preconceituosas. Então, quer dizer, ele era muito atento a uma minoria da qual ele fazia parte, mas ele não era talvez tão sensível às outras minorias, das quais ele não tinha lugar nas quais ele não tinha lugar de fala. Então, só para a gente saber, como a professora ali falou, que como todo mundo ele era contraditório, né?